A doutrinação em si. Recepção dos Espíritos. Como nós vamos receber os Espíritos? Gente, falei isso aula passada. Imagine que essa sala aqui desaparece. Quando vocês estão no meio de um grupo que vocês nunca viram na vida, num lugar que vocês nunca viram, e alguém diga assim: boa noite, meu irmão. Fique esperto, hein? Se alguém falar isso, fique esperto, não é? Vem comigo, vamos para a luz. É para a luz os cavalos, vamos para a luz nada. Quero minha casa, minha mulher, meu emprego, minha família, meu carro. E negócio de luz do meu lado, não vem não. Vocês iam? Quem vai? Não vai. Então a gente não pode ter a pretensão de que o Espírito vá. Não é assim que a coisa funciona. Para ele ir ou para ele fazer o que você quer que ele faça, você tem que parecer confiável. No mínimo, confiável. Porque como é que ele vai abandonar toda a vida dele, toda uma existência, para fazer o que você está falando? Que motivo ele tem que fazer isso? Não tem. Então a gente tem que parecer que sabe o que está fazendo. Você tem que falar com firmeza, falar alto, falar com segurança. Olá, podemos ajudar em alguma coisa? Você tem certeza que você pode ajudar em alguma coisa que está falando. Se você chegar cochichando, o que está acontecendo aqui? Não pode falar alto? Entendeu? Você não passa confiança. Tem que falar com firmeza. Sempre. Doutrinador tem que falar com firmeza. Certo? Ele tem que confiar em você. Ele tem que perceber que você sabe o que está falando. E que o que você está falando é verdade. Por isso nós só podemos falar a verdade. Porque se nós falarmos mentira, o Espírito percebe. E vocês já devem ter visto em grupo mediúnico o Espírito se referir a isso. Então eu sei o que está falando. Ele percebe as nossas emoções. Então, a gente tem que ter cuidado para não dizer falsidades, tá? E a senhora dirigindo o carro com 5 filhos dela dentro do carro, ela bate o carro, morre todo mundo, e a mãe vem aqui. Qual a primeira pergunta que ela vai fazer? Como que estão os meus filhos? Você vai responder o quê? Morreu tudo, vai? Não vai, não é? Você vai dar aquela falseada, na verdade, você vai dizer: não, eles estão muito bem. Porque eles estão bem. Se eles sobreviveram e foram para o hospital, já passou tempo, não é no dia do acidente que ela vem aqui, já se recuperaram também. Como os 5 morreram, eles estão socorridos, amparados numa cidade espiritual também. Você não pode mentir. Que lugar é esse? Um centro espírita. Eu morri, fui para o inferno pela boca do demônio. Você não pode falar. Certo? Em algumas circunstâncias eu falo, mas aí depende do espírito. Certo? Você não fala, é uma espécie de pronto-socorro. Você está mentindo? Não. Agora, se você percebeu que o cara é evangélico, você não pode falar: isso aqui é uma igreja evangélica. Aí você está mentindo deliberadamente, você não pode. Então, em algumas circunstâncias, a gente falseia a própria realidade em benefício do espírito, mas com uma certeza, não é? Como eles estão bem, ou vivo, amparado, ou morto no mundo espiritual também, não é? O que você não pode é dizer: não, eles sobreviveram, por exemplo. Primeiro que você não sabe, né? Então não dá, ok? Então, gente, a gente precisa passar segurança, sendo fiel o máximo possível. Por isso, nós não podemos cometer alguns erros, como por exemplo, dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Se o grupo é de noite, fatalmente a tendência do doutrinador é dizer boa noite, seja bem-vindo. Ele está no deserto, morreu seco no deserto, aquele solzão, você diz boa noite, o Espírito fala: se esse cara não está batendo bem, como boa noite, um sol desse aqui, né? Não dá. Então, evitar bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, seja bem-vindo, podemos ajudar, está tudo bem, qualquer coisa que não define manhã, tarde e noite, certo? Por quê? O Espírito tem que confiar em você.
Se você não sabe nem se é de dia ou de noite, como é que ele vai confiar em você? Então tem que ter esse cuidado. Um outro cuidado é não determinar o sexo do espírito. Boa noite, minha senhora. Cometeu 2 erros seguidos, o espírito vai embora, né? E olha, gente, tem hora que fica brava a coisa. Você começa a frase e ela tem que terminar no masculino e feminino. Aí você coloca o senhor, né? Porque é duro. Uma vez eu falei, mas a senhora não está bem, né? Não, eu falei, o senhor não está bem, né? Eu falei, eu estou muito feia, né? É que eu estou doente há muito tempo. Fiquei morrer de dó, né? A senhora, coitada. Então, não dá, gente. Evitar, fala você, não é? Evita determinar o sexo, mas fica atento. Por quê? Alguma colocação do espírito define ele como homem ou mulher. Alguma frase que ele fala, alguma coisa que ele fala, já vai te dar a entender o que ele é. Mas se você ficar em dúvida, não defina o sexo na sua frase. Se você precisar, naquela doutrinação encaminhou de um jeito, você tem que saber se é homem ou mulher. Você pergunta. Mas se você perguntar e o espírito não souber que morreu, você vai criar um problema. Primeiro, como é que ele não sabe se eu sou homem ou mulher? Já causou dúvida. Segundo, não está me vendo? O espírito não sabe que nós não os vemos. Aquele que já sabe que morreu e tudo mais sabe, mas a grande maioria não se ligou a esse troço de morreu ou não morreu. Se você falar que não está vendo ele vai estranhar, aí você vai ter que contar que ele morreu, aí possivelmente você perca a doutrinação, ele não está preparado para isso. Então a gente tem que ter bastante cuidado na hora de cumprimentar e tentar não definir o sexo do espírito. Uma outra coisa é conversar com naturalidade. Com naturalidade, certo? É como se você estivesse batendo papo com a sua vizinha, como se você estivesse lá jantando com seu amigo. Conversa com naturalidade com o espírito. Eu vou quebrar tudo isso aqui, eu vou acabar com vocês, vocês não são de nada, eu vou destruir isso aqui tudo. Olá, seja bem-vindo. Pode quebrar que está tudo pago, mas está querendo quebrar tudo por quê, né? Outra coisa, conversa naturalmente. Se é um senhor de idade, se o espírito demonstra ter idade, você conversa de uma maneira. Se for criança, igualzinho você faz quando você está vendo encarnar, não é? Você está andando pela rua, vem um usuário de droga te pedir dinheiro para comprar leite, né? Conversa da mesma forma com o espírito que vem aqui. Não precisa, só porque ele morreu, tratar ele como um santinho que chegou aqui. E aí, Nóia, beleza? Como é que tá a coisa? A casa caiu, hein? Conversa com ele na linguagem dele. E não demonstre espanto, nem contrariedade. No primeiro, você está recebendo o espírito, não é? Eu mereço sofrer porque eu matei 15 e se voltar eu mato de novo, né? Eu gosto de fazer sexo com criancinha. É ou não é? Tem. Meu Deus, você não pode fazer isso. Isso ele ouviu a vida inteira. E lá no umbral também. A gente tem que criar novidade, gente. É? Nossa, beleza, e aí? Como é que tá? Continua, não continua? Como é que vai? Como é que vem? Tenta entabular um diálogo tranquilo, sem sobressalto. Em algum momento é difícil, dá uma cachaça aí. Você gosta de cachaça? Você bebe bastante, bebe muito, bebe. Olha, beber faz mal. Ele ouviu isso a vida inteira e morreu tanto beber. Você fala mais uma vez, não vai mudar nada. Então você bebe, mas você bebe aonde? Tem um bar, mas é só lá. E agora? Você continua bebendo? Como é que é? Conversa, puxa papo num primeiro momento, para cativar a amizade dele. Ele vai perceber que você é diferente. Não chegou recriminando, não chegou falando mal, não chegou achando absurdo.
Não ache nada absurdo. Tudo é normal, tudo é natural. É a forma de cativarmos a amizade dele, de passarmos confiança para ele. Outra coisa, sem os inhos que a gente coloca nas... Ai, meu amiguinho, o cara é um assassino, um latrocínio, que amiguinho, entendeu? Se eu chegar no hospital e o médico falar, bom dia, meu amiguinho, eu falo, sei não, hein? Ninguém te chama de amiguinho, de inho, de bonzinho, de queridinho, de amorzinho, meu. É um malandro, é um sem vergonha, é um safado que levou a vida desregrada e continua. Então não tem nada de inho. Conversa naturalmente da forma com que ele se apresenta. Se ele apresentar racionalidade, você usa racionalidade. 2 e 2 são 4. Se ele apresentar emoção, tenta caminhar para esse lado, mas sem deixar de ser você mesmo. Use a sua própria voz, sem falsete, não é? Sem afinar, sem engrossar, sem usinhos. Não, olá, posso ajudar em alguma coisa? Tá, o cara toca a campainha da tua casa, você abre a porta e fala o quê? Seja bem-vindo, meu amiguinho, meu amorzinho, é assim? Pois não? O senhor deseja alguma coisa? Não é assim que você atende? Quando você chega lá na portaria do hospital, como é que você é atendido? Nós vamos atender o espírito da mesma forma, naturalmente, conversando com eles, de preferência dentro do contexto dele. Nessa abordagem, evitar muitas perguntas. Não é hora de você perguntar, é hora de você ouvir. Eu não vou sair de lá. Mesmo? Nossa, é tão bom assim lá? O que você faz lá? Por que lá? Né? Deixa ele falar do assunto dele. Depois você vai se preocupar com a doutrinação. Deixa ele chegar. Entra no assunto dele. Entra na abordagem dele. Certo? Deixa ele falar o que ele quer. Tem espírito que faz o discurso. Né? Sábado passado mesmo, veio o espírito, ele falou uns 3 a 4 minutos. Sem dar chance da gente falar. A gente não ganha por produção. A gente ganha por hora trabalhada. Bônus hora por hora trabalhada. Se você atender um espírito só, você ganhou 1 hora. Se você atender 10, você ganhou 1 hora. Então quer falar? Fala, meu filho. Num primeiro momento. Deixa ele soltar o que ele precisa. Não faça muita pergunta. E de preferência, não introduza o assunto que você quer ou o que você quer fazer naquele primeiro momento. Deixa ele à vontade. Entra no assunto dele, não é? Eu vou ficar lá porque ela é minha, ela casou comigo e ela é minha. Ah, que maravilha, né? Então você a ama bastante, que bom, deixa ele falar. Enquanto ele está falando, você já está formando a ideia de qual é o problema dele, ok? Na sequência, aí sim você vai perguntar dentro dos limites necessários para você poder orientar. A hora que você já sabe o que orientar, acabou a pergunta, é você que fala, ok? Não contradizer o espírito nesse primeiro contato. Eu vou beber, vai mesmo. Você gosta de beber? Então bebe até morrer, meu filho. Porque se você fala, não, você cai na vala comum sempre. Eu vou matar. Não, você não pode matar. Né? Ele já matou. Né? Eu já vi doutrinador querer mudar o passado do espírito. Mas o passado já foi. Como é que você quer que ele não mate o cara que ele já matou? Mas que conversa é essa? Não é? Então, não contradiga no primeiro momento. Você não precisa concordar. Você apenas ouça. Você vai matar? Né? E ele vai falar, nossa, e como é que é isso? Né? Deixa ele falar. Não diga, não pode matar, não pode beber, não pode perseguir. Não pode, tanto pode que ele está perseguindo. Certo? Então, você tem que criar empatia no primeiro momento. Atende firme, atende sério, não é com as palavras certas, ele percebe que você sabe o que está fazendo e cria uma empatia, porque você não contradiz. Sábado passado veio o espírito, pelo que a gente entendeu, ele era homossexual,
O pai botou para fora de casa, ele vivia na rua. Não é? Vivia na rua pedindo as coisas, né? E tudo mais. Qual é a primeira ideia? Ah, mas você precisa, né? Na rua, você não quer encontrar um lugar bom, não é? Ao invés de eu falar do que ele poderia fazer, eu comecei a dar suposições do que ele poderia ter feito para estar nessa situação. No fim, o que ele falou? Sempre foi diferente. Todo mundo fica dando conselho do que eu vou fazer para frente. Você me falou do passado e parece que tem sentido o que você falou. Então, sempre que a gente conseguir chamar a atenção do Espírito para nós, é interessante. Sempre que a frase que você disser despertar a atenção dele, você está ganhando o Espírito. Se você cair na vala comum e disser as mesmas coisas que todo mundo disse a vida inteira para ele, você vai ser mais um que está dizendo a mesma coisa que todo mundo disse. Ok? Então, nesse primeiro momento, apenas receba, não é? Deixa ele à vontade, concorde com aquilo que dá para concordar, ou não contradiga aquilo que não dá para concordar, não é? Até você estabelecer uma ideia da situação do que está acontecendo, certo? Quando você fizer essa ideia, você começa assim, aí sim, a fazer a sua linha de raciocínio em relação à maneira que você vai trabalhar com esse espírito, ok? Quer dar aquela cortadinha aí? Uhum.